E as pessoas diziam, rapaz, será que esse cara vai conseguir? Será que esse cara é doido? Quando as pessoas diziam isso aí me motivava. Eu sou um municipalista que vivo, que respiro, porque eu acredito que a vida acontece nos municípios. Eu não exerço influência nem em casa, que quem comanda é ela, imagine na prefeitura e na gestão dela. A nossa liderança ela é exercida de forma democrática, de forma, sobretudo, equilibrada, discutindo, pedindo opiniões, ouvindo as demandas dos deputados. O primeiro passo, quando a gente erra, é a gente reconhecer o erro e pedir desculpa. E isso eu fiz. Eu não posso chegar aqui e dizer, o prefeito está errado de fazer festa. Ele está errado de fazer festa se ele não tiver condição de fazer festa. Ele está errado de fazer festa se ele não tiver com a sua folha em dia, com seus fornecedores, com as obrigações em dia. Não, Kátia, eu sempre fui um homem que gostei de desafios. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa do Seu Papo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e a Casa do Seu Papo é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria e mídia training. Neste episódio, nós vamos conversar com o deputado Cristiano Cavalcante. É deputado estadual por Sergipe, pelo União Brasil. Ele é líder do governo Fábio Mitidieri na Assembleia Legislativa, é natural de Maceió, advogado por formação, foi prefeito por 2 mandatos consecutivos de Ilha das Flores, vamos saber por que Ilha das Flores, né? Na região do Baixo São Francisco. Além disso, foi presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMES, uma entidade que representa aí grande parte, a maioria dos municípios sergipanos, cerca de 60 municípios sergipanos. Na ALESE, na Assembleia Legislativa de Sergipe, ele foi eleito para o primeiro mandato e já chegou como líder do governo, escolhido como líder do governo, uma figura que tem uma missão aí extremamente importante, sobretudo no traquejo ali com os colegas parlamentares. Aliás, ser líder de governo no primeiro mandato é um desafio ainda maior, tenho certeza. Além disso, o Cristiano preside a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das comissões mais importantes da Casa, a Comissão de Administração e Serviços Públicos e também é do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O deputado é casado com a prefeita de Capela, Silvani Manlac. Cristiano, muito obrigada por participar aqui da Casa do Seu Papo. É um prazer enorme recebê-lo. A casa está oficialmente aberta para o senhor. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Primeiro, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Quero agradecer pelo convite, por estar aqui participando desse podcast, né, da Casa do Seu Papo. Importante para que a gente possa sempre estar interagindo, estar discutindo, estar mostrando principalmente o nosso trabalho ao povo sergipano. Muito bem. Eu quero começar perguntando para o senhor onde é que começa a sua história política. O senhor é de Maceió, esteve familiarmente ligado aos Beltrões, Beltrão lá de Alagoas, né, um político forte de Alagoas também, e aí o senhor acaba prefeito de Ilha das Flores. Onde é que começa essa história e como é que chega a Ilha das Flores? Então, a minha vida política começou em Ilha das Flores, como candidato a prefeito no ano de 2008, e infelizmente eu não logrei êxito, né? Perdi a eleição, mas nós continuamos firmes, fortes, com um agrupamento coeso e em expansão. Trabalhamos 4 anos, em 2012 nós disputamos a eleição e tivemos a primeira vitória, com muito esforço, muito trabalho. Por não ser sergipano, né, havia essa dúvida das pessoas, havia essa interrogação: o que é que um alagoano que está chegando em Sergipe, que vem disputar uma eleição, o que é que esse cara realmente quer? Essa dúvida ela era natural na cabeça das pessoas, né, por eu não ter esse vínculo, né, não ser da cidade, no caso, mas é o ditado que eu sempre usei: a gente não escolhe onde a gente quer nascer, a gente escolhe onde a gente quer viver. E foi lá, foi em Sergipe, foi em Ilha das Flores que eu escolhi me dedicar, iniciar minha carreira política, onde eu escolhi, onde as pessoas me abraçaram, me receberam, onde as pessoas disseram que realmente queriam, naquele momento, um jovem que tivesse
o sentimento da mudança, que quisesse implementar uma nova política, que tivesse a vontade de fazer o melhor por aquele povo. Onde é que começa essa sua história política, sua participação no processo político? Em que momento acontece isso? Justamente no ano de 2008, quando eu fui candidato em Ilha das Flores. Mas tinha alguma referência? Minha pergunta é para tentar entender. Teve alguma referência anterior? Veio de um estímulo de alguém ou de algum parente, da sua relação com alguém? Como é que foi isso? Não há uma relação, um estímulo. Eu trabalhei no município de Piaçabuçu, em Alagoas, como secretário. E como Piaçabuçu fica em frente à Ilha das Flores, as pessoas começaram a fazer convites, né? Você devia se candidatar aqui, você devia se candidatar aqui. E nós começamos a conversar, a interagir com as pessoas de Ilha das Flores e disputamos a eleição em 2008. Nós foi uma eleição difícil, eu já cheguei faltando um ano para a eleição, mas mesmo assim nós disputamos muito bem. O grupo político de oposição me acolheu e naquele momento nós perdemos a eleição por 350 votos. Iniciamos esse trabalho, continuamos em Ilha das Flores, fizemos com que as pessoas entendessem que a nossa chegada em Ilha das Flores não era uma aventura, mas era sim para ficar, era sim para nós nos estabelecermos como cidadão ilhaflorense, nós nos estabelecermos para dali iniciarmos uma nova história naquela cidade. E assim foi feito. Em 2000... Ilha das Flores tem 8 mil habitantes, não é mais ou menos? 8.500. 8.500 habitantes. Municípios pequenos como esses, normalmente, têm ali a agricultura e a pecuária como correntes, né, de sustentação. O que fazer para diversificar isso? O que o senhor pensa sobre uma discussão que, inclusive, é longa, já vem de longas datas, de fundir alguns municípios pequenos como esses, por exemplo? Então, essa discussão já houve, inclusive, quando eu era presidente da FAMES, haver a junção, né? Haver a união de alguns municípios. Sim. Mas é uma matéria extremamente complicada, ela tem uma discussão que, infelizmente, não consegue chegar a um consenso, porque Sim. existem municípios que são pequenos, mas que ali as pessoas, elas nasceram, criaram suas famílias, elas elas constituíram ali as suas memórias familiares, culturais, e numa situação como essa, haver o encerramento de toda essa história, realmente é uma situação muito traumática. Então, eu não acredito que haja esse tipo que essa proposta ela prospere. Eu não enxergo dessa maneira. Então, tem municípios, principalmente no nosso estado, né, que é o menor estado do Brasil, tem municípios que têm, como Amparo de São Francisco, 2.700 habitantes, tem município com 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Então, é difícil que essa proposta ela avance. Então, agora cada prefeito ter o seu compromisso, cada prefeito trabalhar para desenvolver a sua cidade. No nosso caso, por exemplo, nós somos o maior produtor de arroz do estado, nós estamos ali às margens do Rio São Francisco, a risicultura ela é a mola mestra da nossa economia. Nós temos também, né, uma grande vantagem, que é ter, né, o Rio São Francisco margeando, né, banhando a nossa orla. E diante disso, nós temos que fomentar através do turismo, por exemplo, nós temos que fomentar através agora das estradas, que são muito importantes, porque quando a gente fala de desenvolver turismo, a gente fala em atração de investimentos, a gente fala em indústrias irem para a região, a gente fala muito isso. Mas a gente primeiro precisa discutir a situação geográfica do município, a gente precisa ter uma condição para que essas indústrias cheguem, essas fábricas, enfim. O desenvolvimento, para chegar, ele precisa ter algum canal indutor.
começando pelas estradas. E agora, graças a Deus, o Baixo São Francisco está recebendo investimentos do governo estadual para que essa realidade ela seja transformada. Mas, indiscutivelmente, a grande peça fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade é a risicultura, é a criação do arroz, o cultivo do arroz. Também temos a pecuária, o coco, mas a mola mestra é a risicultura. Que, de vez em quando, tem uma queda brusca aí nesse cultivo, né, por uma série de fatores que fogem do controle humano, né? Deputado, o senhor é líder do governo na casa, já chegou como deputado e recebeu essa missão. E como é administrar essa liderança com a proposição de matérias na atividade parlamentar? Há um prejuízo no sentido do que propor, de como propor, da quantidade, da qualidade do que se propõe enquanto deputado, considerando aí a necessidade dessa liderança de estar sempre atento às ações do governo enquanto líder? Então, Kátia, eu sempre fui um homem que gostei de desafios. Eu disputei a minha primeira eleição, perdi, persisti, ganhei, me reelegi. Construímos uma sucessão que, graças a Deus, deu certo. Na cidade da Capela, onde havia um desafio muito grande de algumas pessoas que se achavam donos da cidade, que se achavam imbatíveis. E, naquele momento, a prefeita Silvane, com todo o agrupamento, eu também acompanhei a reeleição dela, também fui reeleita. Fomos a uma eleição de deputado, né, vindo de uma cidade do Baixo São Francisco pequena, de uma presidência de uma federação, a qual, quando eu assumi, só tinham 14 prefeitos filiados. Hoje tem quase 70. Quando eu deixei de ser presidente, eram 64 já. Então, tudo isso foram desafios que as pessoas diziam: rapaz, será que esse cara vai conseguir? Será que esse cara é doido? E quando as pessoas diziam isso aí me motivava. Por quê? Primeiro, a gente chegava para trabalhar, a gente chegava com uma boa fé, a gente chegava sob as bênçãos de Deus, a gente chegava para fazer o nosso melhor. Então, dar certo ou dar errado, tudo isso é consequência. Mas a gente precisa ter a responsabilidade de fazer o melhor, de fazer o certo. E foi isso que eu sempre pautei na minha vida. Então, ao chegar após as eleições, eu tive esse convite de liderar a bancada. Então, no primeiro momento, a gente fica naquela expectativa de como é que vai ser, deputados com 5 mandatos, com 4 mandatos, que já estavam na casa, mas com muita humildade, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, eu comecei a discutir com a bancada, a mostrar que ali todos nós somos iguais, que nós estamos com o mesmo propósito. Se somos da bancada, qual o propósito? Ajudar o governo do nosso governador Fábio Tibieri, ajudar com que as pautas que cheguem naquela casa, elas tramitem, elas sejam... Nós temos um papel balizador da administração, um papel balizador de tudo aquilo que o povo de Sergipe espera para poder desenvolver o nosso Estado. Então, esse papel da liderança, ele está sendo uma grande experiência para mim, enquanto deputado de primeiro mandato, enquanto já chegar a ser líder, mas nada que me envaideça, nada que eu ache que estou acima de nenhum deputado, jamais. A nossa liderança ela é exercida de forma democrática, de forma, sobretudo, equilibrada, discutindo, pedindo opiniões, ouvindo as demandas dos deputados, pautando os projetos dos deputados, que é uma demanda muito importante. Nós temos uma produção legislativa nessa legislatura, graças a Deus, nesses 9 meses, muito alta, uma produção legislativa que faz com que os projetos que são protocolados na casa, eles tramitem nas comissões, eles vão ao plenário, eles sejam apreciados, sejam votados, e isso quem ganha é a população. Isso quem ganha, sobretudo, é o povo sergipano. Deputado, na casa existem 5 deputados de oposição. E, claro, o trato como parlamentar bacana, mas nessa relação oposição e governo há sempre uma diferenciação. Como é que o senhor avalia a presença da oposição na Casa Legislativa e como é esse seu relacionamento com esses deputados? Minha relação é uma relação excelente. O líder da oposição, o deputado Jorge Passos, nós sempre fazemos questão de sentar e discutir de forma respeitosa
todas as demandas da casa, como, por exemplo, a LOA desse ano, nós nos sentamos, nós mostramos qual a melhor maneira de nós aprovarmos, de nós avançarmos com essa matéria e aprovamos sem ter nenhuma emenda. Então, isso é um fato inédito na casa, um projeto, uma lei orçamentária, ela chegar e contemplar os dois lados, situação e oposição. Porque naquele momento nós estávamos pensando no povo do estado de Sergipe em contemplar todas as bandeiras, mas, sobretudo, fazer com que a administração avance, com que o Estado cresça e toda essa relação, tanto com o líder Geórgio Passo, o líder da oposição, quanto com os outros deputados, ela está sendo construída dessa forma. Ouvindo, conversando, dialogando, discutindo. Quando dá para a gente avançar, a gente avança. Quando não dá, a gente retira de pauta, a gente discute. Isso faz parte do parlamento. Mas, no final, a gente tem uma relação maravilhosa. Como ontem mesmo teve a primeira pelada dos deputados, até os deputados que não jogaram, mas estavam lá à noite, um momento de confraternização, um momento que mostra que nós temos as nossas distinções, as nossas discussões ali no parlamento. Mas nós pensamos sempre no melhor para o estado de Sergipe. Obviamente que a base, como tem a maioria, consegue avançar mais. Sim, natural, né? Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria lembrar aí a nossa audiência, a sua audiência, a audiência da Casa do Seu Papo, que sigam as nossas redes. Tem alguém mandando pergunta para aqui, a gente não vai conseguir visualizar as perguntas. Vai lá na bio da nossa Casa do Seu Papo, e você vai encontrar o grupo de WhatsApp. Acesse o nosso grupo de WhatsApp, a comunidade da Casa do Seu Papo, e faça a pergunta por lá, que a gente sempre vai passar por aqui, tá bom? Aproveitando também, pedindo que o pessoal manda aviãozinho, convida o povo para chegar aqui, para aumentar essa audiência nossa e também do deputado, para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho legislativo dele e essa percepção sobre a política, sobre a vida partidária, política partidária também. Deputado, não há como se desvencilhar, os parlamentares se desvencilharem das questões municipalistas, até porque todos os senhores têm pautas e têm vínculos com os municípios, independente de ser sua base eleitoral. As pautas municipalistas são sempre recorrentes, todos os anos. Como é que o senhor administra isso? Não é da alçada da Assembleia, claro, mas como é que os senhores deputados conseguem administrar isso junto à bancada federal, aos representantes de Sergipe no Congresso Nacional, para discutir matérias que interessem aos municípios? Então, Cátia, como você falou, eu sou municipalista praticante. Eu sou um municipalista que vivo, que respiro, porque eu acredito que os municípios... A vida acontece nos municípios. Não existe governo. Onde é o governo do Estado? O governo do Estado é justamente a junção de todos os municípios juntos. O que é o governo federal? É justamente a junção de todos os estados juntos. Então, o que existe verdadeiramente são os municípios. É ali que as pessoas nascem, que as pessoas constituem sua família, que as pessoas vivem verdadeiramente a sua vida. Onde precisa se ter uma educação, uma saúde, onde ali a assistência social tem que funcionar. Então, por acreditar no municipalismo, por acreditar na força do municipalismo, que nós estamos construindo a frente parlamentar em defesa dos municípios na LESE. Nós já estamos na fase final da construção dessa frente parlamentar, para que a gente possa discutir o problema dos municípios a nível estadual, obviamente, se isso vai ser na Assembleia a nível estadual, mas que não nos furte a oportunidade de discutir também as pautas que estão tramitando na Câmara Federal, como é o exemplo que nós estamos passando agora, a queda brusca, gritante dos recursos dos municípios, isso inviabilizando várias gestões, tornando prefeitos que vinham numa gestão tranquila, equilibrada, começando a atrasar folha, prefeitos que estão passando assim por grandes dificuldades. E é importante, cara, a gente sempre separar. Nós estamos em Sergipe, são 75 municípios, 75 realidades diferentes. Então, tem pessoas que dizem, mas o prefeito A está fazendo isso, o prefeito B está fazendo aquilo. São situações que precisam ser aprofundadas, precisam ser vistas, precisam ser discutidas. Nenhum município ele tem a mesma realidade que o outro. Então,
um município que já vem de 2, de 3 gestões, que já está alinhado, que já está organizado, o prefeito que vier assumir, ele vai ter uma tranquilidade maior, né, do que os prefeitos que estão assumindo agora. Por exemplo, o governador Fábio Mitidieri, ele está tendo uma situação mais tranquila de trabalhar do que o governador Belivaldo. O governador Belivaldo, quando assumiu, pegou o Estado numa situação muito difícil. O governador Fábio já está pegando o Estado numa situação mais tranquila, com as folhas em dia, com obras em andamento. Então, tem tudo para poder fazer uma grande gestão. Assim mesmo são os prefeitos. Então, essa veia do municipalismo, ela corre no meu sangue, esse sentimento de defender os municípios, de acreditar na pauta municipalista, porque é ali onde as coisas acontecem. Como a gente vê, os prefeitos se mobilizaram, fizeram uma grande campanha na FAME, sob o comando do presidente Alain de Areia Branca e da vice-presidente prefeita Silvana de Capela, e conseguiram já grandes resultados, né, que estão, isso precisa ser deixado claro, que estão em andamento, que às vezes, né, falam que os municípios vão receber milhões, bilhões, onde, na verdade, nada disso ainda. Né? A Câmara Federal acabou de aprovar, agora isso ainda vai para o Senado para poder ser calculado. Então, existem trâmites, existem coisas que precisam, existe um caminho que ainda precisa ser percorrido até se efetivar nos municípios. Essa receita chegar ao município, que, na verdade, é uma receita que foi perdida. Então, não é nenhum dinheiro que vai chegar a mais, não é nenhum dinheiro extra que vai chegar, mas sim uma recomposição do que foi perdido para que os prefeitos possam sanar as obrigações inerentes ao município. Então, sinceramente, eu vibro. Eu estou no parlamento, estou me adaptando, estou construindo tudo, estou gostando muito de exercer o mandato de deputado estadual, mas o meu sentimento municipalista ele continua muito aflorado. Deputado, falando em recursos, né, e a gente sabe que esse processo aí demora um tempo para se ajustar e chegar, de fato, às contas dos municípios, há sempre uma reclamação muito, muito generalizada dos gestores municipais com relação à distribuição do bolo tributário, né? A União sempre fica com a maior fatia e repassa pequenas fatias, menores fatias para os municípios e para os estados, de forma geral. Como é que o senhor foi gestor, sua esposa é gestora, como é que os senhores avaliam esse fatiar de forma tão desigual? Então, Cátia, é o que a gente sempre disse. O Pacto Federativo ele precisa ser melhor dividido, ele precisa ser rediscutido, ele precisa ser conversado. A gente não pode os municípios não podem ter a obrigação de resolver os problemas. Eles precisam ter a obrigação de resolver os problemas, mas também de onde resolver. A gente enxerga durante esses últimos 15 anos um empobrecimento muito grande dos municípios, uma incapacidade administrativa financeira que vem assolando os prefeitos. Então, isso precisa ser novamente rediscutido, isso precisa ser repactuado, que isso é, na verdade, uma pactuação entre os três entes, o ente federal, o ente municipal e o ente estadual. Isso precisa ser rediscutido, isso precisa ser verdadeiramente equilibrado, que hoje o desequilíbrio entre os três entes ele é muito grande e a responsabilidade maior, no final, recai sobre os municípios. Porque uma pessoa que adoece, por exemplo, no município de Ilha das Flores, ele não diz, olha, eu estou doente aqui em Ilha das Flores, me leve para a União. União, onde é a União? Existe um governo do Estado, o cara pode vir aqui para o USE, para um hospital do Estado, mas onde é a União? E aí, o que a União repassa para uma equipe do PSF, que é o Programa Saúde da Família, são R$10 mil, para que o prefeito ele pague o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o odontólogo, com R$10 mil. Então, são essas discussões, são esses desequilíbrios que eles precisam ser urgentemente, e há muitos anos isso acontece, eu não estou querendo aqui partidarizar, dizer que a culpa é do presidente Alves, jamais. Esse é um problema que já vem há vários anos. Então, isso precisa ser rediscutido, né, para que os prefeitos eles conquistem essa autonomia, essa independência financeira e administrativa. Deputado, tem uma pergunta aqui da Luísa Bezerra, tá? Ela não diz onde ela é, mas diz o seguinte: prefeitos alegam dificuldades
dificuldades financeiras, vez por outra se envolvem em escândalos de corrupção, mas ao mesmo tempo gastam muito com atividades não essenciais como festa. Não é contraditório? Então, como eu falei há poucos instantes, somos 75 municípios no estado de Sergipe, 5.568 municípios no Brasil. Nesse meio, a gente pode encontrar de tudo. Pode encontrar de tudo. Então, a gente não pode ver algum caso que tenha uma visão distorcida de como a gestão deve ser realmente executada e tomar isso como exemplo. Eu não posso chegar aqui e dizer o prefeito está errado de fazer festa. Ele está errado de fazer festa se ele não tiver condição de fazer festa. Ele está errado de fazer festa se ele não tiver com a sua folha em dia, com seus fornecedores, com as obrigações em dia. Então, cada prefeito que sabe do seu problema. Agora, existem prefeitos que são envolvidos em alguma coisa, não estou falando em prefeito sergipano, não, estou falando em prefeito do Brasil, dos 5.568 prefeitos que existem hoje. Quem fizer errado, paga errado, que vai pagar pelo seu erro. Ou seja, em qualquer ramo que exista no meio jurídico, no meio político, no meio médico, em qualquer lugar, vão ter, no meio esportivo, né, jogadores, atletas, em qualquer lugar, vão ter os bons e os maus. Deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo. Não é complexo. Eu entendo que você está dizendo que cada município tem uma realidade, que ajusta-se e faz investimentos da forma que achar melhor, que for mais conveniente. Mas não é um tanto quanto complexo. Você investir em festas, por exemplo. A população gosta de festas, as pessoas precisam se divertir, ok. Mas, às vezes, essas festas têm um custo muito alto. São milhões de reais investidos com estrutura, com cantores nacionais. Enfim, cantores que estão na onda aí, que são muito mais caros os contratos, em detrimento de uma escola que não funciona adequadamente, de uma saúde pública que não funciona adequadamente, de uma estrada que não funciona, da iluminação que está precária. Tem uma série de demandas ali mais próximas da população e que, se houvesse uma conversa com essa mesma população, talvez pudesse equilibrar melhor esse jogo e investir sim em festa, porque é importante para o município, para o turismo, para a economia, mas investir de forma mais equilibrada. Então, cada festa é uma festa. Por exemplo, se o município conseguir no Ministério do Turismo uma emenda para fazer uma festa, aquela emenda ela tem a finalidade de realizar a festa. Outra festa que o prefeito está fazendo na casa dele, uma festa numa praça de eventos, um local público, e aquilo ali gera receita para o município. Aquilo aquece a economia, aquilo faz o comércio vender mais, faz com que o depósito de bebida venda, o posto de gasolina venda, com que a padaria venda, o supermercado venda. Então, indiscutivelmente, a economia ela aquece também e traz um resultado para o município. Então, quando a gente entra nesse tema de discutir festas, é um tema muito complexo, emblemático, mas que, sem dúvida alguma, o ponto principal é justamente esse da realidade de cada ente municipal. Tem município que tem uma saúde financeira, que tem uma receita do ICMS privilegiado, tem uma receita de um royalties privilegiado, tem uma grande empresa ali instalada que tem uma receita de ISS, por exemplo, tem uma receita de ISS também diferenciada. Então, assim, por exemplo, o município de Candidato de São Francisco, o município tem um ICMS estúpido, por causa da Chesf que está ali. Então, é difícil da gente conseguir criar uma regra, uma norma para todos os municípios. Como eu lhe disse, trata-se de uma questão local que o prefeito ele tem que ter a maturidade política, a maturidade administrativa e, sobretudo, a responsabilidade. E, obviamente, não tem lógica da gente ver um menino estudando sem um transporte escolar, por exemplo, o prefeito botar uma banda de 300, 400 mil reais. Ninguém vai chegar aqui para dizer, não, mas ele tem que fazer. Eu estou dizendo, eu não estou condenando quem faça nem quem não faça. É mesmo porque eu não sou do Ministério Público, eu não sou do Tribunal de Contas, eu estou expondo a minha opinião, que ela é uma atitude que vai de encontro à lógica,
se eu tenho uma necessidade na educação, por exemplo, e não invisto para poder fazer uma festa. Isso é uma questão, né, que vai de encontro ao que a lista de prioridades que nós devemos ter dentro de uma cidade. Mas cada um tem um... Então, assim, é muito complexo a gente conseguir criar uma regra. É consciência e prioridade, né? É consciência e prioridade. Temos aqui uma outra pergunta do João Batista de Itabaiani. Ele diz o seguinte: Cristiano, você se envolveu em algumas polêmicas neste ano. A primeira foi ter jogado dinheiro para pessoas em Ilha das Flores. A segunda foi ter errado críticas do secretário de Desenvolvimento Econômico de Rosário do Catete, Wagner Quintela, a um projeto de lei aprovado na LESE, que, entre outras coisas, reduziu percentualmente a arrecadação do município. Você não acha que isso prejudica a sua imagem enquanto líder do governo? E, nessa esteira ainda, tem uma pergunta aqui do professor André Brito, se o senhor se sentiu um Silvio Santos jogando dinheiro para a galera. Bom, vou começar de trás para frente. Eu não me senti Silvio Santos porque eu não tenho esse costume de jogar dinheiro para a galera. Então, o Silvio Santos, ele é um apresentador, né, um animador de auditório, digamos assim, e uma das marcas do Silvio Santos era justamente essa, né, ele animava o auditório dele com um aviãozinho, jogando dinheiro, tudo, e era uma coisa que se tornou engraçada, né, durante toda a sua trajetória. Com relação ao que o amigo de Itabaiani, porque o nome dele fugiu na hora do áudio. João Batista, deixa eu ver aqui. João Batista, exatamente, de Itabaiani. Então, primeiro, esse caso que aconteceu naquele momento em Ilha das Flores, eu já expliquei, reexpliquei, isso foi um ponto isolado em toda a minha trajetória política, na minha trajetória pessoal, enquanto advogado, enquanto empresário. Primeiro passo, quando a gente erra, a gente reconhecer o erro e pedir desculpa. E isso eu fiz. Pedir desculpa à população. Quiseram mudar um pouco o cerne da questão, que eu estava humilhando as pessoas, que eu estava jogando dinheiro, não houve nada disso. Uma coisa simples, de R$150 que tinha no bolso, R$5, a gente saía entregando às pessoas, criou-se um tumulto, e para sair naquele momento, foi aquilo que todos viram no vídeo. Mas isso, para mim, é página virada. Eu tenho 15 anos de vida pública e a minha trajetória, ela se sobrepõe a um fato isolado como esse, né? Então, isso, para mim, está superado. E, sobre a questão de Rosário do Catete, o que eu tenho a falar sobre esse ponto específico é o seguinte: eu sou líder do governo, então eu tenho um dever constitucional de relatar os projetos que vêm do governo. Esse projeto, ele é um projeto de iniciativa do Executivo, ele é um projeto que eu, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, na qualidade de líder do governo, eu tinha que relatá-lo na comissão, eu tinha que discuti-lo no plenário e, obviamente, orientar pela aprovação. Ele é um projeto complexo, é um projeto que trouxe muito prejuízo ao povo de Capela, ao povo de Carmópolis e também ao povo de Rosário do Catete. Por quê? Há vários anos que essa distribuição ela vem sendo feita de forma errada. O município de Rosário depois teve que pagar aos municípios o que ele recebeu de forma indevida e, naquele momento, quiseram politizar o momento, quiseram dizer que era uma coisa minha. Primeiro, o projeto é de iniciativa do governo. Então, aqueles que se dizem que são, como é que eu posso dizer, que gostam de discutir, que são os palatinos da moralidade, eles deviam ter coragem de dizer: não, o culpado foi o governador. Eles deviam dizer isso. Mas não, eles foram dizer que o culpado era o deputado Cristiano pelo fato de eu ser casado com a prefeita, né, de Capela. Mas nada disso aconteceu. A polêmica lá com o rapaz lá, o tal do Wagner, simplesmente ele é um desencontro de informações, ele
não soube chegar, interpretar e discutir. Mas isso também é página virada. Eu tenho coisas mais importantes a fazer, eu tenho coisas mais importantes para discutir do que estar trocando farpas, que nada disso vai construir. O que nós temos que construir é o seguinte: temos que defender os interesses de todos os municípios, inclusive de Rosário do Catete, do qual eu fui muito bem votado lá dentro e tenho responsabilidade com o povo rosarense. Agora, o governo do Estado, sobretudo, o governador Fábio Tidieri também tem responsabilidade. O governador Fábio Tidieri, o governo do Estado, ele foi penalizado a pagar um valor o qual ele não tem culpa. Então, a construção de todo esse projeto, ele foi para nortear, ele foi para balizar os recursos que são pagos ao governo do Estado em forma de ICMS pela Mosaic, que é a mineradora, e ali ela diga apenas aonde é que ela está minerando. Se ela estiver minerando no município de Rosário do Catete, o recurso vai ficar todo lá. Não vai ter discussão, não vai ter problema, ninguém vai ganhar nada. Mas se isso não estiver acontecendo, que o recurso seja pago proporcionalmente a onde ela estiver minerando, apenas isso. Não há... se amanhã abrir uma mineração em Ilha das Flores, estou citando no sentido figurado, que é impossível, que lá não tem mina. O município de Ilha das Flores ia passar a receber. Se tiver no município de Japaratuba, que é o mais perto, o município de Japaratuba iria receber apenas isso. E dessa forma, o Estado se protege de qualquer prejuízo que venha a ter no futuro, como teve agora. Foi condenado a pagar 8 milhões de reais, está se discutindo na justiça ainda. Aí eu pergunto, 8 milhões de reais dá para o governador investir em muita coisa. E o governador não quer ter o desprazer de pagar de fazer o Estado pagar um valor por uma coisa que não é devida. Apenas isso. Mas o problema é que as pessoas não entendem, são muitas vezes desinformadas e quiseram jogar a responsabilidade do deputado Cristiano. E aí eu tenho muita tranquilidade, muito equilíbrio e, acima de tudo, responsabilidade para discutir, para mostrar. Fui a rádio, mostrei também, discuti, e daí para frente é caso encerrado, é trabalhar e fazer o melhor pelo povo do Estado de Sergipe. Um refresco aqui para o senhor. Enviado pelo Guilherme Matias, na comunidade da Casa de Sopapo. Aproveita aí a audiência e acessa a Casa de Sopapo, a comunidade, nosso grupo de WhatsApp. Por onde você pode mandar mensagem, fazer perguntas, discutir as coisas que acontecem aqui na casa. Esse endereço, esse link está na nossa bio. Vai na nossa bio, lá da Casa de Sopapo, localiza e acessa o grupo. O Guilherme Matias fez isso e disse o seguinte: o deputado Cristiano trabalhou muito para chegar onde chegou. Ele sempre atuou com respeito, responsabilidade e compromisso com a população. Sempre foi um incentivador da juventude e do desenvolvimento da sua cidade enquanto prefeito. Hoje realiza um papel importantíssimo para todo o nosso Estado e nos enche de orgulho. Cristiano é visionário, competente e, sobretudo, atuante. Obrigado, Guilherme. Só te agradecer. Guilherme é um jovem. A primeira eleição que eu disputei, ele era uma criança. E hoje a gente tem muito orgulho de ver um jovem que viu todo o nosso trabalho, de ver o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente fez o povo de Ilha das Flores crescer, resgatar a sua dignidade, o povo elevar a sua autoestima. E o Guilherme é tudo isso aí. É um jovem, é uma liderança jovem, não é político, nunca disputou eleição, para que às vezes as pessoas digam: o Cristiano está mandando o povo falar bem dele. Jamais. Eu aceito as críticas, eu sei que a gente não consegue agradar todo mundo, mas eu procuro pautar o meu projeto, o meu trabalho justamente dessa maneira, trabalhando, onde errar, reconhecer o erro, dar um passo para trás. A gente não nasce sabendo, mas a gente tem que procurar fazer o melhor sempre para o nosso povo. Deputado, uma pergunta aqui do Carlos de Andrade. Da Alessandra Lima. Você possui algum tipo de influência sobre a gestão municipal de Capela, onde sua esposa é prefeita? E como é que o senhor vê as agressões proferidas pelo ex-prefeito Suquita, inclusive atingindo a honra da sua esposa? Bom, se eu exerço o que fugiu na hora? Influência sobre a gestão da... Se eu exerço influência... Eu não exerço influência nem em casa. O
quem comanda ela, imagine na prefeitura e na gestão dela. Silvani é uma mulher que tem muita capacidade, muita responsabilidade, muito senso do que é o certo, do que é o errado, e diante disso, eu não preciso exercer nenhum tipo de influência sobre ela. Obviamente que eu sou político, ela é política. Eu fui prefeito, ela é prefeita. Então, se eu disser aqui a você, não, eu não converso nem sobre isso, nós discutimos, nós conversamos, eu dou a minha opinião. Olha, Silvani, eu, quando era prefeito, em determinados problemas que existem, como está passando agora com um problema sério, né, de débitos deprecatórios, a maioria deixado justamente por esse responsável que você falou o nome agora, Kátia. E aí, nesses momentos, a gente, enquanto esposo, enquanto gestor público, a gente dá a nossa opinião. Então, a minha influência sobre Silvani, nesse sentido, sobre a gestão, sobre tudo, ela é praticamente zero. Ela é uma pessoa, nós temos uma sintonia muito grande, né? Nós discutimos muito, tanto Silvani no meu mandato enquanto deputado estadual, quanto no mandato dela enquanto prefeita. Nós temos esse link, essa discussão, que isso só faz fazer com que a gente erre menos, isso faz com que a gente interaja mais, com que a gente, né, faça com que a gente consiga fazer o melhor pelo povo sergipano, eu enquanto deputado, e ela pelo povo capelense enquanto prefeita. A nossa gerência é essa. A minha gerência é essa. E principalmente como casal, né, que tem uma sintonia grande, que conversa, que discute, que tudo. Sobre o complemento da pergunta do Carlos Andrade, que ele falou os ataques, das agressões, das baixarias desse rapaz aí que fala muito, esse responsável, tudo isso eu só trato na justiça. Eu não discuto, eu não vou para raiva, eu não esculhambo, eu não discuto. E as condenações estão chegando. A gente sabe que ele é uma pessoa que não respeita a justiça, é uma pessoa que não respeita as instituições, que não respeita, sobretudo, as mulheres, que não respeita nada. Ele não sabe essa palavra respeito, essa palavra cordialidade, essa palavra educação não está no vocabulário dele. Porque o que a gente fez foi, Silvani tem uma medida protetiva que a protege de ambientes que ele não possa estar perto, e a justiça cuidando das mais de 150 ações que nós já acionamos, que nós já impetramos contra ele, com várias condenações. E como eu respeito a justiça, eu procuro andar sempre na linha para que a gente não tenha situações constrangedoras. Deputado, 2022 já teve o maior número de votos entre os deputados estaduais em Sergipe. Foram 45 mil votos, né? É um número extremamente expressivo, principalmente para alguém que estava disputando pela primeira vez o mandato eletivo como parlamentar, né? Não como gestor, mas como parlamentar. Com isso, na sua percepção, abre espaço para voos mais altos? Então, Kátia, eu não trabalhei para dizer, olha, eu vou ter 30 mil votos, 40 mil votos, 50 mil votos. Obviamente que a gente faz uma estimativa, né? Senão você não sai trabalhando e não, eu vou ver se eu ganho. Claro que não, né? Os amigos que você vai conquistando pelos municípios por onde você passa, você vai tendo uma média de votos. Graças a Deus, a nossa votação ela superou o mapa que nós fizemos, superou positivamente. Isso nos fez o deputado mais votado na última eleição, o segundo deputado estadual mais votado da história de Sergipe, mas nada disso me envaidece. Eu sou muito pé no chão. Eu sei que eu tenho que trabalhar muito para que as pessoas digam que estão satisfeitas, para que as pessoas digam que valeu a pena ter votado, ter acreditado no nosso projeto. Então, esse primeiro momento agora é o momento de trabalhar, de consolidar o nosso mandato como deputado estadual, acima de tudo, ajudar a fazer Sergipe avançar na gestão do governador Fábio Mitidieri e
No futuro nós vamos discutir, nós vamos ver o caminho que nós vamos seguir, mas o meu foco agora é de fazer um grande mandato e orgulhar a todas as pessoas que votaram e também a todas aquelas que duvidaram, que não nos conheciam ainda. Mas, assim, quando a gente tem uma propositura naquela casa que a gente vota, a gente está votando numa lei, a gente está votando num projeto, não só para quem votou na gente, mas aquele projeto ali, ele vai, né, atingir a todo o povo sergipano. Perfeito. A propósito, teve um projeto seu sancionado esta semana pelo governo Fábio Mitidieri, importantíssimo para a população. Né? Fugiu, Cátia. Se repete, por favor. Dizendo, a propósito, esta semana teve um projeto de lei seu sancionado pelo governo. Sim, foi o projeto... o projeto 9.261, que é o projeto da fibromialgia. É um projeto importantíssimo. Eu discuti muito esse projeto, recebi solicitações para que nós construíssemos esse projeto, nós construímos, e eu fui até citado por algumas pessoas que têm essa doença, né? Primeiro, parabenizando por esse olhar por elas, que só sabe o que é isso quem tem essa doença. Só sabe o que é isso quem tem um familiar que passa por esse problema. E estavam literalmente esquecidos. Quando vem um olhar do poder público, quando vem um olhar de um deputado, essas pessoas se sentem amparadas, prestigiadas, acolhidas. E esse projeto nós discutimos com algumas pessoas que são portadoras para fazer o melhor, para que a gente pudesse contemplá-las da melhor forma possível. Então, é um projeto que veio num momento extremamente adequado, um projeto que o governador Fábio Mitidieri fez questão de sancionar e que, com certeza, nós vamos melhorar e suavizar o sofrimento da vida dessas pessoas. Deputado, tempo quase esgotado, 2024 é logo ali. Qual é o projeto aí para 2024? De forma muito rápida, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. O projeto... Para 24. Projeto para 24. Primeiro, trabalhar a sucessão, né, da Prefeitura da Capela, a sucessão de Silvani, trabalhar a reeleição do prefeito Robson em Ilha das Flores, e aquelas pessoas, aqueles amigos, né, alguns vão para a reeleição, outros vão ter candidatos na sucessão dos seus municípios, outros vão disputar a primeira vez, estar junto daquelas pessoas que acreditaram e que trabalharam na minha eleição em 2022. Quem é o nome em Capela? Rodrigo Sobral. Rodrigo Sobral. Muito bem. Eu quero lhe agradecer aqui por estar na Casa do Seu Papo, foi muito bom. Sinta-se bastante à vontade para se despedir das nossas audiências, da minha e da Casa do Seu Papo e da sua audiência, deputado. Cátia, eu quero, primeiro, antes de eu me despedir, eu quero fazer um pedido àquelas pessoas que estão aqui participando, que sigam aí a Casa do Seu Papo, essa grande profissional que é a Cátia, mais de 30 anos de experiência, de responsabilidade, um jornalismo competente. Cheguei tudo isso não, daqui a pouco eu chego. Tem menos. Então, assim, que tem muita responsabilidade, muito compromisso com a verdade. Então, primeiro, fazer esse pedido aí às pessoas que nos acompanham. Agradecer a você pelo convite, por estar aqui, né, participando desse podcast. Isso é muito importante para nós que somos políticos, temos uma vida muito corrida, muito atribulada, mas que, acima de tudo, as pessoas precisam entender qual é o papel do deputado estadual. Às vezes eu fiz questão de ser deputado e fazer uma pesquisa qualitativa e muitas pessoas não sabiam qual era a função do deputado estadual. E a gente vem querendo mostrar isso, aproximar, né, a população sergipana para a Assembleia Legislativa, para elas entenderem a responsabilidade, a importância, o compromisso que a Assembleia Legislativa sergipana tem na vida do povo sergipano. Então, agradecemos por isso, dizer que estamos lá, temos muito trabalho pela frente, muitos projetos para serem votados, para que a gente possa trabalhar, melhorar a qualidade de vida do povo sergipano e fazer Sergipe avançar.
Muito obrigado. E obrigado a cada um de vocês que estão aqui participando, interagindo. Não dá para a gente falar o nome de todo mundo, que é muito rápido que passa aqui embaixo do celular. Mas agradecer a cada um de vocês que participaram, que viram e que diariamente nos apoiam, nos guiam no nosso mandato. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Para a gente se perder junto, tá bom? Permanece aí então um pouquinho. Fim de papo na casa, agradecer a toda a audiência nossa de deputado Cristiano Cavalcante, agradecer por estar aqui com a gente. Não esqueçam que toda quinta-feira tem episódio novo aqui no Instagram da SET, da Casa do Seu Papo. Eu sou Kátia Santana, esta é uma realização da SET Comunicação Estratégica, sua empresa de assessoria e media training. Não esqueçam, nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube e, claro, no Spotify. Então, este episódio, por exemplo, acaba aqui a casa. Quem viu, quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou, vai poder acompanhar todo o conteúdo no Spotify e no nosso canal do YouTube, tá? Os melhores pontos dessa entrevista, 2 cortes deles, vão para as nossas redes sociais. Aproveita, segue a casa, recomenda a casa. Está sempre aberta. A casa é nossa, a casa é de vocês. Grande abraço e até mais.